Reflexão da Palavra de Deus. Amanhã, 18 de setembro de 2025, vai ser quinta-feira, 14ª semana do tempo comum. A primeira leitura que vai apresentar a leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12 ao 16. São Paulo vai dizer: caríssimo, ninguém se despreze por serem jovens. Ninguém te despreze por serem jovens. Pelo contrário, serve de exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, na caridade, na fé, na pureza, até que eu chegue. Dedica-se à leitura, à exortação, ao ensinamento. Não descuide do dom da graça que tu tens e que foi dada por indicação para a profecia. Acompanhe pela imposição das mãos do presbitério. Com a perseverança, põe essas coisas em prática, para que todos vejam o seu progresso. Cuida de ti mesmo e daquilo que ensinais. Mostre perseverante, assim te salvarás a ti e também aqueles que te escutam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como São Paulo vai dizer aqui em relação aos jovens, né? Jovens, por exemplo, eu me crismei esse ano aqui, de 2025, eu fiz o crisma. Tô com 26 anos, me crismei. Jovem, né? Jovem. Mas eu posso ser um exemplo, não desprezar. Aqui São Paulo vai dizer a Timóteo, por causa da juventude deles, não desprezais por serem jovens, mas ser de exemplo. Exemplo de quê? Exemplo de santidade, exemplo de vida. Por exemplo, quem tem vocação para o sacerdócio, exemplo de sacerdote, ser um bom sacerdote, de confissões, orientar as pessoas, dar conselho, dar sermões, explicar a verdade, ensinar o catecismo nas homilias, citar a história dos santos nas homilias para ficar mais rica a homilia. Aqui para quem tem vocação para o matrimônio, viver todas aquelas pessoas matrimônio, não usar métodos que vá contra a interrupção da vida, por exemplo, que vá contra a interrupção da vida, por exemplo, não usar preservativos, DIU, pílula do dia seguinte, essas coisas que vai impedir para que não gere vida. Pelo contrário, o casamento em si é uma abertura para a vida. Mas se vai dizer, então isso é impossível. Como é que pode? Toda a relação com a esposa vai engravidar, eu vou ter um filho quantos filhos eu vou ter no mundo, pelo amor de Deus? Se eu fizer, tem métodos naturais que a igreja ensina para não ter filho, métodos naturais. Se depois você pesquisa que você vai encontrar métodos naturais para não ter filhos, mas não vai usar nenhum método que vá contra não ter a criança, não. Então, isso que a igreja ensina para quem tem vocação para o casamento. O amor é a abertura à vida. Aí para aqueles que não têm o discernimento, que é a abertura para a vida, então viver a castidade no casamento. O casamento também é castidade, que não pode viver com a outra mulher. O homem, por exemplo, a mulher não pode viver com outro homem. É o casamento pelo resto da vida. É um sacramento e um juramento perante a Deus. Às vezes, em algumas situações, o casamento é inválido. Quando há mentira, quando há pena, quando há desespero, quando é pressionado. E tem a vocação dos leigos, por exemplo, a vocação dos catequistas. A minha catequista me ensinou bem uma preparação muito boa para receber o crisma. E a coisa interessante é esses dons, os que todos aqui nós recebemos do Espírito Santo: sabedoria, inteligência, fortaleza, santo temor a Deus, conselho, piedade e ciência. Então, quando nós recebemos o dom do Espírito Santo, nós temos mais discernimento para seguir. Nós já sabemos o que é o certo e o que é o errado. Nós confirmamos a vocação, que é a nossa vocação, o batismo. Nós aceitamos o batismo. E agora seguimos para descobrir qual é a nossa vocação. Tem que descobrir qual é a sua vocação. Não viver no mundo como um pagão, como uma pessoa que não acredita em Deus, mas viver como uma pessoa que acredita em Deus e viver nesse mundo com temor a Deus, piedade a Deus, que é o dom do Espírito Santo. Alguns têm o dom do conselho, aconselha muitas pessoas. Uma pessoa está passando por dificuldade, dá um conselho, aquela pessoa muda totalmente o semblante.
Inteligência tem toda inteligência de conhecimento, é fácil de aprender as coisas sobre a palavra de Deus. Pega a Bíblia, uma Bíblia de estudo, e ler, compreender aquela palavra. A sabedoria também é um dos dons do Espírito Santo. E a ciência, piedade. Então que Deus nos ajude a caminhar numa estrada. Na igreja tem tem a liturgia, tem homilias, tem a igreja é riquíssima na internet. Quando abriu a era digital da internet agora, nesses anos pra cá, na pandemia, quando abriu o pessoal mais sobre a palavra de Deus, o número de católicos tem aumentado, tem procurado viver buscado a verdade. Os católicos têm se convertido, tem diminuído, como fala, tem diminuído, mas o número de fés tem aumentado. Mas eles são pecadores, todos são pecadores, todos nós, padres, bispos, até o próprio Santo Papa se confessa. Então é isso. Estamos em busca da santidade, viver uma vida santa e descobrir a sua vocação. Então é isso que São Paulo ensina, não desprezar os jovens, não despreze os jovens, não despreze e também seja orgulhoso também. Seja orgulhoso porque sabe a palavra de Deus, sabe os ensinamentos do nosso Jesus Cristo, sabe tudo. Mas tenha piedade na fé, caridade, vai dizer caridade, na conduta, na caridade, na fé, na pureza, até que chegue dedicado à leitura, à exaltação ao ensinamento. Aí você pode explicar o ensinamento. Um irmão está passando por uma dificuldade, o irmão, você explica dele a palavra de Deus, aí dá um conforto, o ensinamento. Jesus Cristo passa por isso, daí Jesus ensina isso. Então talvez você tenha que passar por essa tribulação para poder glorificar a Deus. Então é isso que a sua carta mal. Estamos caminhando assim na leitura da carta de primeira carta de São Paulo a Timóteo. E é isso. O Salmo vai dizer aqui, chorar o Salmo: grandiosas são as obras do Senhor. Então, grandiosas, suas obras são verdade e são justiça, seus preceitos todos eles são estáveis, confirmados para sempre, pelo século realizado na verdade e na retidão. É isso que a igreja ensina. Grandiosas são as obras do Senhor. Então que nosso Senhor possa nos abençoar sempre. Tenha uma boa noite ou um bom dia.